Uma boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda. O nosso tema do webinário de hoje da Neutrid é gestão de projetos, processos e rotinas com a nossa ferramenta Neutrid. Eu queria começar justamente trazendo aquelas dicas, como é de costume, de alguns livros que podem ajudar você a o quê? Aprofundar. Olha, eu queria saber um pouco mais sobre esse assunto, como que eu posso ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo. O primeiro livro, Gerenciamento de Projetos para Não Gestores. É um livro da Franklin Covey, e os consultores, durante 15 anos, eles identificaram várias questões que fazem os projetos o quê? Falhar. E criaram estruturas que tendem a funcionar melhor para ajudar nesses aspectos onde o projeto falha. Exemplo, questão de prazo, questão de orçamento, enfim, vários fatores que fazem o projeto aí não alcançar o objetivo desejado. Então, um livro profundo, eu recomendaria de verdade para quem gostaria do quê? Entender um pouco mais de projeto e fazer uma boa gestão aí no dia a dia. Gerenciamento de projetos fora da caixa, da Fabiana Bigão. Além dela tratar desse assunto, ela vai trazer ali os métodos ágeis e mostrando na prática como que a gente pode usar, às vezes, formulários, softwares, né, para ajudar a gente a fazer a gestão de projetos. No entanto, que eu trouxe aqui um escopo e uma EAP, né, um projeto desses, para que vocês possam ter acesso aí de um modelo, de um exemplo, dentro da ferramenta Neutrid. Um outro livro bem bacana é o Waze Life, né? Vida fácil. Tire as ideias da gaveta, gerenciando projetos pessoais e profissionais com facilidade. Imagina descobrir ali vários fatores que fazem os projetos terem o quê? Problemas. E aí, com esse modelo baseado no Canvas, no 5W2H, como que a gente pode estruturar melhor os nossos projetos? Partindo dos requisitos dos projetos, o porquê desse projeto, propósito, mas várias outras questões que, às vezes, um elemento faz toda a diferença para a gente ter uma gestão mais eficiente no dia a dia. Gerenciamento da rotina do dia a dia. Trabalho do dia a dia, do Falcone. É uma literatura também profunda, é uma literatura que tem aplicação no curto, médio e longo prazo. A gente está falando de uma operação que pudesse funcionar de forma mais padronizada, onde o gestor, precisando fazer um acompanhamento e tendo o tempo dele dedicado à estratégia, pudesse fazer com que o dia a dia funcionasse muito bem. Então, baseado no PDCA e as ferramentas da qualidade, esse livro também é muito importante aí para quem pretende ter um dia a dia que funcione melhor, baseando até o quê? O próprio PDCA. Um livro da Thaís Godinho, um deles, né? Trabalho Organizado. A Thaís Godinho, ela, enfim, ela não é só uma consultora, né? Ela, enfim, vários papéis que ela tem na vida dela, e é um livro que vai tratar de várias questões, desde equilíbrio, a questão do trabalho, mas vai falar também de projetos, de rotinas, de maneira muito detalhada. A Thaís Godinho, ela é muito profunda naquilo que ela se propôs a falar, né? Tanto de organização, mas também desses assuntos para a pessoa ter uma vida mais equilibrada, uma vida com menos estresse, uma produtividade compassiva, né? Eu não poderia deixar de falar também da Tríade do Tempo. Esse livro ele traz aí uma metodologia de produtividade e gerenciamento de tempo com foco naquilo que é importante para a gente, na realização dos nossos sonhos e buscando também, de alguma forma, trazer essa questão de equilíbrio para o dia a dia. A produtividade trazendo mais resultado, mas sem perder o equilíbrio. E em algum momento no livro vai tratar de projetos e distinguindo de metas. É uma linha tênue que às vezes separa projetos e metas, e o Christian vai falar também nesse livro. E um último livro aqui, eu sempre quis trazer para vocês aqui algo sobre tempo, né, pessoal? Acho que tempo faz toda a diferença. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de falar de gestão de tempo, de forma a trazer insights, dicas, estratégias, métodos, técnicas. Mas esse livro aqui ele vai tratar de você usar o seu tempo livre para quê? Para tocar, às vezes, alguns projetos paralelos. Imagina você com um projeto que não dá para desenvolver no horário de trabalho, mas que na hora que você está com tempo livre, o que você poderia fazer para que esse projeto funcionasse melhor? Será que esse projeto não traria aí uma vida até mais incrível, partindo do princípio de que esses projetos é aquele momento que você pode dedicar sem tanta cobrança, tanta, né, pressão, porque é algo que você está buscando totalmente mais de forma intrínseca, né? Então, é um livro também que vale a pena ler. Vamos começar com a estatística, pessoal. Algumas estatísticas. Olha se faz sentido para vocês. A maioria dos clientes diz que entre 60% a 80% do seu tempo no trabalho é baseado em projetos.
olha o quanto que projetos é importante na nossa vida. Se você puder deixar ali no chat, o que você faz hoje que você tem dúvida se é um projeto ou não? Quando eu comecei a pensar com essa mentalidade de projeto, eu comecei a identificar várias tarefas na minha agenda que, na verdade, eram um projeto. Era um projeto simples, mas não era uma atividade isolada, uma tarefa simples com várias subtarefas. Era um projeto. E aí, nesse livro, vai tratar justamente o quê? Dessas estatísticas que eles conseguiram identificar e várias fases do projeto, os formulários, as técnicas ideais, né? As melhores práticas para lidar com aquela fase. Olha uma outra estatística. 45% dos projetos estão atrasados ou totalmente cancelados. Ou seja, 45%, a gente está falando quase 50% dos projetos não estão funcionando da forma que deveria. Então, muita oportunidade da gente o quê? Melhorar e mudar resultado. E 39% dos projetos são feitos dentro do prazo. 61% não tem sido cumprido o prazo. Então, prazo tem sido um grande fator de problema, dificuldade. E aí, quando a gente fala de projeto, é importante a gente ter esse entendimento. O que é um projeto? De maneira sucinta, pessoal, de maneira bem breve, o projeto pode ser, então, entendido, né, e definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. As principais características, ou algumas delas, eles são temporários, possuem início e um fim definido. Planejado, executado e controlado. É desenvolvido em etapas e continua por incremento com uma elaboração progressiva. Imagina o seguinte, o projeto ele tem seu início, ele tem a sua fase de planejamento, a sua fase de execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Será que estamos fazendo isso de verdade? Uma fase de inicialização, definindo muito bem o porquê do projeto, o escopo do projeto, os requisitos do projeto, e durante essa fase de iniciação, fazendo um planejamento, né, um cronograma, uma estrutura que permitisse a gente fazer um acompanhamento, onde está uma das maiores dores do gestor, como acompanhar, como monitorar, controlar melhor o projeto, para que possa corrigir o rumo quando ele sai da direção que deveria estar seguindo. Na nossa experiência na Neutrid, durante o planejamento, a revisão do planejamento, olha os principais fatores que causam dificuldades e erros na condução de projetos. Planejamento inadequado, comunicação ineficaz e entregas fora do prazo. Será que uma ferramenta pode ajudar a resolver esses problemas? Eu diria com toda certeza que sim. Espero apresentar aqui um caminho para que isso possa ser comprovado. Mas o planejamento inadequado, a comunicação ineficaz e a entrega fora do prazo pode ser resolvido, muitas das vezes, com uma ferramenta idealizada para esse fim. Gerenciar um projeto consiste em contar com bom planejamento, organização, acompanhamento constante das atividades. Olha que interessante. Orçar, planejar, executar e controlar. Toda vez que a gente fala de orçar, a gente está falando de um planejamento, de uma projeção, de uma programação. Só que a questão maior é, diante desses erros, como fazer uma gestão onde você tenha a data de início desse projeto, a data de término, mas na hora que você vai acompanhar essas atividades, você não precisa ficar perguntando. O seu sistema de acompanhamento permite, de maneira muito rápida e prática, identificar como que está acontecendo a execução desse projeto. Nesse momento, estou direto na ferramenta Neutrid. Para quem já conhece, sabe que aqui no centro são as tarefas. Aqui, a gente tem essas tarefas todas ligadas a projetos, porque é o objetivo desse webinário. No canto direito, essa visão de agenda aqui são os nossos compromissos. É possível visualizar também só os compromissos agendados com hora marcada. Se clicar aqui, é possível agendar diretamente por aqui um novo compromisso. Todo o agendamento do Google Agenda e do Outlook, ele vem para cá de forma automática, se você fizer uma integração. E agora a gente conta também com um bloquinho de notas. Ó. Eu posso habilitar ele aqui para capturar anotações do dia, uma base de conhecimento, informação, que é um outro grande ponto que faz a gestão de tempo não funcionar tão bem. Às vezes você está ali lendo um livro, você está lendo um artigo, precisa manter essa informação com você de maneira mais rápida e prática. Deixando um link aqui, deixando uma breve anotação, você pode salvar e depois reorganizar esse seu conhecimento. Pessoal, aqui em cima é onde tem a guia para a gente gerenciar os projetos. Antes disso, é preciso criar equipes. Eu queria só dar uma dica quanto a isso,
Porque quando vai começar a usar o Neotrid pela primeira vez ou já usa, pela nossa experiência, é possível criar equipes que facilita muito o quê? A gestão, o acompanhamento, esse monitoramento depois das atividades, dos projetos e processos. Você pode criar uma equipe clientes no Neotrid e cada projeto ser o seu cliente. A sua empresa poderia ser uma outra equipe e o projeto do cliente pode passar por essa equipe ou não. Por quê? Essa equipe aqui é onde você vai tratar de todo o ambiente interno da empresa que não tem a ver necessariamente com o cliente. Ou todo o departamento interno da empresa, quando você tem os seus próprios projetos internos, que também não tem uma ligação direta com o cliente. Eu criei uma equipe aqui de engenharia, para a gente trazer uma estrutura EAP padrão aqui, e minha casa. Imagina você com a sua família, podendo usar a ferramenta Neotrid para ajudar o quê? A gerir não só os compromissos e tarefas da família, mas também projetos da família. Quando vocês clicarem aqui na aba Projetos, se tiver projetos cadastrados, vão aparecer aqui para a gente. Se não, basta clicar no botão novo no canto direito, e aí é preencher esse passo a passo aqui, com o nome do projeto e os detalhes. Do lado do novo, tem os detalhes, olha lá. É onde a gente pode acompanhar um breve dashboard desse projeto. Esse daqui vai ser o que a gente vai focar nesse momento. Ó. Projeto de uma casa de campo, data de início e término, quantas horas já estão planejadas nesse projeto, quando foi realizada a última atividade do projeto. Eu vou clicar aqui em cima e ele abre para a gente essa visão aqui. Como que está essa estrutura, pessoal? O nome do projeto e as atividades dentro do projeto raiz aqui no canto esquerdo. Mais à direita, cada entrega ela pode ser criada manualmente, mas eu vou mostrar como criar através de um processo, para que vocês usem o processo como uma forma de padronizar algo que for repetitivo. E aqui vem, então, cada fase do projeto, ou cada etapa de um projeto. Eu vou mostrar agora o relatório que mostra a data de início e término, mas, porém, também as estatísticas desse projeto. Será que esse projeto tem probabilidade de ser finalizado no prazo que foi estabelecido? Como que está o estresse desse projeto? A classificação urgente, a classificação da tríade do tempo, permite a gente usar esse tipo de classificação para ajudar a entender o estresse, a correria, a pressão, os problemas do projeto. Do lado direito, o status. O quanto que está atrasado nesse projeto? Nesse caso aqui, 18%. Ainda tem 82% a ser feito. 4 atividades já foram executadas, das 23 cadastradas. Se eu descer a barra de rolagem, eu tenho aqui, ó, cada entrega, que nesse caso o entendimento é uma etapa do projeto, uma fase do projeto, uma parte do projeto, um entregável dentro desse projeto. E a gente pode gerenciar a deadline, aquela data final, a data limite, as atividades dessa entrega, e aqui o tempo planejado e o tempo executado dentro dessa etapa do projeto. Logo abaixo vai mostrar justamente a consolidação do planejado versus executado por colaborador dentro desse projeto. Só até aqui tudo bem? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o que foi mostrado até agora? Eu vou mostrar a timeline do projeto. É uma ferramenta fantástica, né? O próprio Gantt, quando a gente começa a pensar, olha, eu preciso ter uma visão da linha do tempo, né, temporal, financeiro, e as atividades previstas, o que vai acontecer. Olha que interessante. No dia de hoje, todas as atividades que estiverem planejadas vai estar nessa linha azul. O que estiver antes tende a estar atrasado. Nem sempre está atrasado, porque pode estar concluído já, mas tende a estar atrasado. À direita, justamente, as atividades que estão programadas para os próximos passos. Olha essa visão por entrega e agora olha por projeto. Que seria justamente o quê? Ao invés de dividir em fases, etapas ou partes, ou objetivos menores, a gente está visualizando o projeto Casa de Campo com todo o cronograma. Aqui em cima, eu marquei para mostrar só esse projeto. E agora, para a gente falar um pouco mais sobre esse acompanhamento, essa gestão, o planejamento é um dos aspectos que faz esse projeto ter muitos problemas. A ferramenta Neotrid, quando o Christie idealizou, ele trouxe muitas formas da pessoa planejar. Para quê? Para ter um tempo que no dia a dia funcionasse melhor. Como assim, Marcelo? Planejar 70% do seu tempo, reservar 1 hora ou às vezes 2 horas para imprevistos e atividades inesperadas,
Você criar um tipo de rotina que permita lidar com atividades delegadas, atividades que surgem de maneira inesperada, para tratar naquele mesmo momento do seu dia. Várias práticas que você pudesse adotar, onde, ao cadastrar uma atividade no Neutrid, você respeita primeiro o conceito. Que conceito? Isso é uma tarefa, compromisso ou uma anotação? E qual que é a diferença? A tarefa é uma ação que você faz no seu dia, você estabelece um tempo previsto, mas você não tem hora marcada. Você tem o dia para fazer, o tempo ideal de duração, ou seja, o tempo planejado, mas você pode fazer em qualquer momento do dia. O compromisso é uma ação que você vai fazer, uma atividade, porém você tem um horário de início e término. Então ele bloqueia, ele engessa o seu horário na agenda, porque tem um horário de início e término. Para a gente, compromisso, o conceito é isso, tem um horário de início e término, e aí você descreve aqui o nome dessa atividade. E a anotação é qualquer tipo de informação, um conhecimento. Você às vezes precisa de salvar um contato, precisa salvar algo que para reutilizar, para pesquisar e para usar em algum outro momento e até compartilhar, exemplo aqui com a própria equipe, você pode salvar esse conhecimento. Diante disso, em se tratando de planejamento, quantas horas a equipe está alocada nesse momento? Qual que é o tempo que a equipe realmente tem livre para lidar com demandas inesperadas? O quanto que a equipe está sobrecarregada? São várias perguntas que o próprio Neutrid pode ajudar o gestor, o colaborador, a responder. É a gente realmente dosar a nossa produtividade de forma a alcançar os resultados, mas sem o quê? Se matar durante o processo. Outra questão importante. Quando vai para gerenciar, quais são as etapas, as fases do projeto ou de um processo? Você tem o iniciar, e como que você faz para, ao receber essa notificação, essa demanda que chegou para você, como que você faz para que isso flua naturalmente e não impacte negativamente o quê? No seu planejamento previsto para o dia. Então, essas 5 etapas aqui, para a gente poder ter um monitoramento e um controle que pudesse ajudar de verdade no dia a dia, é importante o quê? Existir uma tela que acompanhe essa execução. Olha o quanto que isso facilita a gente saber em tempo real o que está acontecendo no dia a dia. Quando eu comecei a usar isso na empresa, pessoal, eu confesso que isso facilitou muito minha vida, porque cada departamento da empresa era uma equipe aqui, ó, no Neutrid. Cada equipe tinha os seus próprios projetos, suas próprias rotinas, suas atividades do dia a dia. E aí o a fazer, que é o não iniciado nessa nossa tela execução, mostra quem vai fazer, o que é, quanto tempo, qual que é a equipe, qual que é o projeto, se tem uma categoria, já vou dar algumas dicas de categoria. E aí o que está sendo feito nesse momento, se precisar interromper essa pessoa na hora que ela está executando, você pode clicar na atividade e comentar ali através de uma conversa. Então, para quem precisa acompanhar a execução no dia a dia sem estar presente naquele ambiente, ou seja, você está teletrabalho, home office, você está em qualquer lugar fazendo o acompanhamento do que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro do seu setor, seu departamento. Marcelo, não tem ninguém para acompanhar. Essa visão aqui pode te ajudar a entender quantas atividades estão, nesse momento, passando, né, para aquelas colunas dentro de um Kanban, do quadro Kanban, e dentro desse quadro, esses cards, no nosso caso aqui são tarefas que estão sendo movimentadas aqui de forma automática assim que usa o Play, você pode gerenciar se a pessoa, do tempo que ela planejou, ela realmente está conseguindo ali lidar com aquela demanda. Por quê? Pode acontecer muita interrupção durante o dia. Pode acontecer vários fatores que atrapalham a produtividade. A nossa ferramenta tem essa intenção, identificar aquilo que atrapalha a produtividade, melhorar a capacidade de planejamento e também execução, e ajudar no monitoramento e execução. Essa tela mostra claramente, no canto direito, todos os agendamentos de compromissos previstos para o dia, para não correr o risco quê? De agendar 2 compromissos no mesmo horário. Se você está bloqueado aquele horário e a pessoa tenta agendar com você, ela consegue ver que você está indisponível. Aqui em cima, funciona tudo como filtros. Se eu quiser visualizar só um projeto de um cliente, como que está o andamento para hoje ou para os próximos 7 dias, eu posso. O que está previsto por um colaborador específico? Pessoal, se tiver perguntas até aqui, pode mandar para mim, que aí a gente vai sanando essas dúvidas aí durante esse webinário. E no final eu fico mais um tempinho aqui respondendo. Agora, olha que interessante. Eu queria falar um pouco de rotinas. E já a gente fala de processos. O livro da Thaís Godinho, Trabalho Organizado, ele trata não só de rotinas, mas também de checklists, de tudo que ela pôde trazer, né, naquele momento da vida dela, de experiência e compartilhar nesse livro.
ajuda muito a gente a pensar o seguinte: será que eu estou com problema na minha rotina? Só que, ao combinar rotina com esse conhecimento de projeto, será que as minhas atividades não estão mal dimensionadas? Eu trouxe aqui no Neutrid esse exemplo aqui, ó. Existem 4 atividades, uma sendo diária, outra semanal, mensal e anual. Só que ao invés de eu cadastrar manualmente essas 4 atividades aqui, eu vou clicar aqui em cima, ó, no nome do consultor, que é o nome da sua conta no Neutrid, vou localizar a integração aqui, esse menu, e vou localizar a integração que tem aqui para a gente importar tarefas. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trazer para o Neutrid, nesse exato momento, as tarefas que eu quisesse, nesse caso aqui, imediatamente o quê? Importar e elas já aparecer e eu só editar, não precisando cadastrar cada uma manualmente. Isso facilita muito para quem está começando a usar a ferramenta, ou até para quem já usa e tivesse ali uma grande lista no Excel, quisesse trazer para o Neutrid. Eu vou então excluir essas daqui, que estão como exemplo. E agora eu vou importar. Já existe a planilha aqui, ó, basta vocês clicarem, só que eu já cadastrei para a gente essas atividades. Ó. É preciso escolher uma equipe. Nesse caso, eu criei um projeto de rotina. Imagina que você tivesse 5 projetos de cliente, 2 projetos internos, e tivesse as rotinas. Quanto tempo você está gastando com rotinas no dia a dia? Nesse ano, quanto tempo foi gasto com rotina? Então, o projeto poderia ser uma maneira de você controlar todas as atividades que têm a ver com rotina e depois você entender o quanto que a rotina impacta no dia a dia da sua equipe e no seu dia a dia. E vou localizar aqui, ó, planilha que tem as tarefas de rotina. Vou importar. Olha a rapidez, pessoal. Nesse momento, essas tarefas já estão para a gente cadastradas dentro do Neutrid. Então, lá, importação realizada com sucesso. Eu vou recarregar essa minha página aqui e vai aparecer aquelas 4 tarefas. Quando eu preciso revisar o meu Neutrid, por exemplo, para o ano que vem agora, e vejo que várias atividades dessa aqui eu deveria mudar, eu poderia fazer dessa forma e vir aqui, ó, essa tarefa é diária. Eu venho aqui no calendário, ó, repetir tarefa, todos os dias, porque ela é diária, a cada um dia, sem parar, concluir, salvar. Todos os dias agora essa tarefa aparece de forma ininterrupta no meu Neutrid. Então amanhã, se eu abrir a agenda, a tarefa diária está no Neutrid. Tarefa semanal, que tem 2 pontos importantes. Primeiro, semanal. Qual que é a frequência dessa semana? É semanal porque ela repete, nesse caso, alguns dias da semana, e aí você escolhe os dias. Ela só repete um dia da semana. Ela repete um dia da semana, porém com uma recorrência aqui, ó, a cada 2 semanas. Então, isso aqui, depois, se vocês tiverem dúvidas, manda para a gente, mas tem todo um tutorial em relação a isso no sistema. Eu vou deixar essa tarefa aqui repetindo para a gente só na quinta-feira, concluir e salvar. Não preciso mais cadastrar esse tipo de tarefa no Neutrid. Da mesma forma que eu fiz com tarefa, pessoal, é possível cadastrar também com compromisso, tá? Compromisso, vem aqui no calendário, repetir, e ele vai aparecer para a gente no canto direito aqui, devido ao horário de início e término. Mensal. Marcelo, eu tenho uma tarefa mensal aqui, de todo mês do dia 1º. Se hoje é dia 1º, quando você vai para repetir, você coloca aqui dia 1º. O Neutrid vai respeitar dia 1º de cada mês. Se você está no dia 29 e quer que a tarefa seja mensalmente, todo dia 1º, você deveria colocar aqui para iniciar no dia 1º, para ele respeitar essa data de início, tá? Da mesma forma, anualmente. Deixa eu só cadastrar essa aqui mensalmente. Vou salvar. E por último, agora, anual. Essa tarefa anual é bem interessante, né? Imagina você fazendo seu planejamento anual e você segue o método TRIAD. Tem lá, né? Revisão da identidade, definição ou estabelecimento das metas, janelas temporais e a sua reorganização pessoal. 4 grandes etapas, 4 grandes fases do planejamento anual. Será que fazer tudo no mesmo dia é o melhor caminho?
Se você distribuísse isso como se fosse essa visão de projeto, fazendo seu planejamento anual, isso não ajudaria muito a você ter um planejamento anual que funciona melhor? Na hora de repetir o ano, a mesma coisa, ó. 1º de dezembro desse ano, 2022, vai repetir só em 2023. Eu sei que é algo muito simples, é algo que às vezes para muitos aí não faz muita relevância, mas quando você quer ter uma agenda no dia a dia que funciona muito bem, é uma combinação de vários pequenos passos, vários comportamentos. Olha essa agenda. Essa é a minha agenda oficial no Neotrid, tá, pessoal? Aqui em cima, ó, contabiliza, então, 32 atividades, 11 horas e 35 planejado, tem atividade pessoal e atividade do trabalho, 5 horas já foram executadas, faltam ainda 6 horas e 22 minutos. Depois que encerrar esse compromisso aqui, eu vou entrar numa consultoria com uma empresa que está iniciando com a gente. Eu vou mostrar como existe um processo no Neotrid que padroniza a criação das 5 reuniões, mais as atividades chaves que compõem o nosso processo de consultoria, para poder acompanhar como está o andamento da consultoria em cada cliente. Essa atividade aqui, ó, é uma atividade de rotina minha, mas é uma tarefa de 20 minutos, eu faço ela durante o dia, onde a minha intenção é gerenciar minhas caixas de entrada, ou seja, um tempo reservado, para que eu possa lidar com o quê? Eu vou abrir meu e-mail, eu não tenho a menor noção do que chegou no e-mail, no Teams, no WhatsApp, no Telegram. Mas quando eu entro aqui, a minha mente já reage da seguinte forma: caixa de entrada zerada. Então, esse primeiro aqui, ó, quando eu recebi, eu poderia vir aqui e responder imediatamente. É um e-mail muito rápido. Mas será que se eu padronizar de sempre responder o que é rápido, não vai impactar naquele planejamento que eu já tinha previsto de fazer uma boa gestão do meu dia? Então, nesse caso, eu fui lá e encaminhei para o task@neotrid.com e ele gerou para mim aqui, ó, uma tarefa. Agora eu consigo editar e decidir se eu quero responder hoje ou se eu quero responder, por exemplo, amanhã. E aí o e-mail fica lido na caixa de entrada. Porém, é amanhã que, quando eu entrar na minha agenda do Neotrid, eu respondo esse e-mail. Porque é um e-mail pendente, mas a gente está falando de uma possibilidade de ser 5, 10, 15 no dia, dependendo da caixa de entrada da pessoa. Agora eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Tem a ver com o quê? Com um projeto em andamento de correção de problemas que acontecem no sistema, os bugs. Está me pedindo aqui, por exemplo, para confirmar e validar. O que eu faço? Mesma coisa. Encaminho para dentro do Neotrid, através desse task@neotrid.com. Aqui eu posso editar para aparecer para mim o nome da tarefa. Porque o nome da tarefa aqui vai ser o assunto do e-mail. O corpo do e-mail já vai ser o quê? Já vai ser a descrição da tarefa. Tudo que está aqui dentro, descrição da tarefa. Todos os anexos vão para dentro da tarefa agora também. Você consegue visualizar esse anexo. E aqui você pode ainda colocar uma hashtag e colocar o nome do projeto, que ele já cria dentro do projeto. Isso é fantástico. Depois, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, existe uma base de conhecimento, mas só entrar em contato com a gente no suporte que a gente mostra como fazer isso. Porque é preciso criar essa hashtag dentro do projeto, tá? Olha esse daqui. É um e-mail que eu poderia ler rapidamente, mas eu sei que vai me tomar mais de 3 minutos. E depois dar uma resposta. Mesma coisa, eu venho em caminho para o task@neotrid.com. Pronto, caixa de entrada processada. Não preciso me preocupar com pendência na caixa de entrada. Posso voltar aqui. E se eu não estou estimando o tempo, como que eu vou saber realmente quanto tempo que eu gastei para lidar com meus e-mails, com meu WhatsApp, com meu Telegram, enfim, com toda tecnologia, com todo canal de comunicação, com todo aplicativo que eu pudesse me comunicar com as pessoas e elas me delegassem atividades, eu delegasse e precisasse gerir isso. Então, isso eu sei que impacta muito. Espero que possa ter sido útil para quem ainda não usa, para quem usa alguma novidade em relação a isso. Olha que interessante. Tem aqui uma tarefa, ó, de revisão do calendário de eventos da Neotrid. É uma tarefa que o diretor delega mensalmente. Ele já inclui aqui para ser notificado o Henrique, nesse caso, que ele sobe para o site da Neotrid os próximos eventos, e aí aqui já tem toda o passo a passo, né, de como a gente pode conduzir esse processo de revisão de calendário, ir para o site da Neotrid, tudo ficar de maneira automatizada, advindo do quê? De um processo aqui, ó. Existe um processo, aqui no canto esquerdo, ó, processos. Eu já vou olhar as perguntas, o que vocês mandaram ali no chat. Aqui em cima, eu vou clicar em execuções do lado do novo.
é o nosso próximo assunto do webinário, mas olha que interessante. Quando clica em execuções, vai aparecer as execuções previstas para hoje. No alto aqui, é possível definir o período que você quer. No mês passado, quantas execuções tivemos? Quantos processos? Então, tem esse processo que o diretor iniciou e tem esse daqui da consultoria que a gente está iniciando também com essa empresa. Eu vou clicar em cima do processo para vocês tomarem conhecimento do que compõe esse processo aqui de atualização de indicadores. Atualização do site, na verdade, né? Porque tem um de indicadores também, desculpa. E aqui, olha lá, ó, ele distribui as atividades para quem vão ser os responsáveis por manter esse processo dele de fechamento mensal Neotrid funcionando, quanto à página de eventos e novidades. Então, isso é fantástico. Você automatiza um procedimento da sua empresa, onde, ao iniciar o processo, ele gera automaticamente toda a programação, todo o fluxo de trabalho, e aí você pode acompanhar e ser avisado de toda alteração, modificação. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, só para não deixar ninguém sem pergunta. Sem resposta para essas perguntas, para quem precisar sair antes aqui. O Alex falou que é engenheiro e trabalha justamente com projetos, buscou o Neotrid para melhorar as entregas. Alex, já vou tratar mais um pouquinho disso, espero te ajudar. A Cris falou que alguma dica para usar os projetos e processos na área pessoal, digo para não misturar com os projetos profissionais. Nesse caso, é criar uma equipe mesmo pessoal ali no Neotrid, criar o processo somente dentro dessa equipe pessoal, e aí quando você iniciar esse processo, ele vai estar totalmente fora, né, dessa questão de profissional, ou seja, da equipe que tem a ver com o trabalho nesse caso. O Alex falou que Jedi não tem a aba projetos, né? A Jedi não, porque é o que a gente chama de básico, né? Pelo menos o padrão, tá, Alex? Você pode testar aí durante 14 dias, pode pedir o suporte da Neotrid, e aí você pode fazer tudo que eu vou mostrar aqui ainda, tem bastante dica até o final, tá, pessoal? O Douglas falou, boa tarde, terei que sair da reunião, gostaria de ficar até o final, mas não vai ser possível. Agradecer pelo excelente trabalho. Vai ficar salvo, depois ele pode continuar. Obrigado, Douglas. O Alain tem uma ultra reunião, precisa sair. Ou seja, o pessoal, tá vendo? Quer assistir, quer participar, mas às vezes, horário de trabalho, a gente sabe que é difícil. A gente experimentou fazer o webinar em vários horários, até mesmo depois do expediente. E pela nossa experiência, na quinta-feira, um horário padrão, atendeu a boa parte da base de clientes. E aí a gente procura sempre gravar para depois disponibilizar. Pessoal, olha essa tarefa aqui de enviar a gravação do webinário para que seja para subir para o canal do YouTube da Neotrid. É uma tarefa que, quando eu executo, depois do departamento de marketing sobe, e é possível notificar a pessoa que já foi enviada essa gravação. O processo, ele é uma maneira da gente, no Neotrid, incluir as atividades de uma forma que pudesse o quê? Do início ao fim, sem precisar perguntar o que fazer, quando fazer, quem que vai fazer, a comunicação, como que deve funcionar, qual que é os passos que eu deveria fazer, por que eu estou fazendo isso, o processo deveria trazer esse tipo de estrutura para a gente. Olha os nossos webinários. Todos são completados 100% seguindo esse modelo. Esse aqui que a gente está agora, 93% já foi concluído. Nesse momento, nós estamos, então, na própria apresentação e depois a gravação. Hoje, eu preciso iniciar o processo para o webinário do dia 15, que é de planejamento 2023. Vai estar presente o diretor da Neotrid, o Glauco. Quando eu clico em iniciar aqui, olha como que é simples, pessoal. E muito rápido. Olha a velocidade. Simplesmente cadastro o nome do webinário, planejamento 2023. Qual que é a data de início? A data de início, ela precisa respeitar o seguinte, se o webinário vai ser no dia 15, no nosso caso, a gente precisa de 11 dias para cumprir com essas 15 tarefas, mais o dia do evento. 11 dias. Então, eu coloco para começar no dia 5, até o dia 15. Localizo aqui um projeto de webinários. A entrega poderia ser justamente o quê? Esse webinário específico. Nesse momento, a gente não tem necessidade de cadastrar esse webinário específico aqui como uma entrega. Mas se eu tivesse, querendo que tivesse cada entrega sendo um webinário, dentro de um único projeto, eu colocaria aqui. Ou eu poderia criar cada webinário como um projeto específico.
Quem vai ser os responsáveis pela execução dessas tarefas? Então, eu vou incluir aqui quem vai estar responsável. E aqui embaixo, o nome do webinário. É uma variável que a gente usa. Pessoal, em menos de um minuto, olha lá, já gerou para a gente todo o cronograma. Ó. Ó, webinário, planejamento 2023. Na frente de cada tarefa, ó, criar reunião no Zoom do webinário planejamento 2023. Criar o e-mail de divulgação do webinário planejamento 2023. Então, isso aqui é fantástico. Eu confesso para vocês que quando eu vou fazer aqui uma consultoria de uma empresa que contrata a gente implantar o software com a nossa expertise, olha como que eu faço. Setup. Vou mostrar aqui os que já foram completados e os que estão em andamento. Eu clico aqui depois do inicial. Ele vai trazer para a gente. Deixa eu só aparecer para vocês aí. Nosso setup, ele conta aqui com essas 9 tarefas, 5 reuniões pré-definidas, 3 pessoas envolvidas, 29 dias, ou seja, menos de um mês, 10 horas que é contratado. Quando iniciado o processo, olha lá, ele já gera automaticamente todo o cronograma. Para existir um modelo que foi avaliado em termos de qualidade, de cumprir prazo, expectativa, vários quesitos aí em relação a esse projeto em andamento de implementação da ferramenta nessa empresa. Faz sentido, pessoal? Se vocês puderem deixar aí. Se faz sentido para vocês o que foi mostrado até agora, alguma dúvida? E eu quero falar um pouco, então, de processos. A gente falou ali no início de projetos. O projeto é movido por uma demanda específica. Você tem um escopo, tem custo, tem tempo. É desenvolvido em etapas e continua conforme os incrementos. Agora, em processo. Existem equipes que têm atividades recorrentes e você pode usar um processo nesse sentido. Ou usar atividade que a gente chama de tarefa repetida ou compromisso repetido. O processo é uma maneira de idealizar e tornar ideal uma forma de agilizar e mensurar o trabalho dessa equipe. Imagina entregando 10 consultorias por mês. E no mês seguinte começa a entregar 12, 15. Será que o mesmo consultor ele consegue manter essa produtividade com a mesma rotina que ele tem? Imagina você entregando um job para um cliente. E esse job do cliente, ok. Aí no mês seguinte, 3, 4. Será que esse aumento de volume com as ferramentas que já utiliza, sem crescer a equipe, é possível? Então, tem essas questões que a gente considera processo uma forma do quê? Ter muito bem definido o início, meio e fim daquele fluxo de trabalho e, nesse caso, precisa documentar e a ferramenta para aprimorar a gestão. No Neutrid, o nosso sistema faz isso aqui, ó. Ele aloca as atividades de forma automática. Ele garante uma melhor execução porque as pessoas não esquecem daquilo que está na agenda. Se ela abre a ferramenta, está lá o que precisa ser feito. Fica mais fácil de revisar e otimizar, porque na medida que você começa a utilizar o processo, olha o que acontece. Eu vou localizar aqui um processo chamado webinário, vou clicar aqui e vou clicar nesse ícone aqui de relatório. Olha essas estatísticas. 3 executores envolvidos. Esse processo tem 14 atividades, 6 horas de duração, demora 5 dias de prazo. Dessas 14 atividades, os 3 processos que foram iniciados, como que está a execução deles do ponto de vista de status? Se está feito, se está atrasado, se está em andamento. Qual que foi a melhor execução desse modelo e qual que foi a pior execução desse mesmo modelo? Qual que é o tempo real médio gasto para executar cada uma das atividades que compõem o processo? Aqui é a garantia da gente entender o seguinte, olha, essa atividade com a previsão de 1 hora para ser feita nesse dia, gasta 46 minutos, então é totalmente possível de ser cumprida. E depois pode ir lá e editar o tempo planejado para os 46, porque é o tempo ideal médio. Uma atividade de 20 minutos, que é criar o evento no YouTube, está demorando 37 minutos. Aqui já gerou problema. Então, o gestor começa a acompanhar a execução média e entender o seguinte, esse processo ele começa a ter problemas de perder prazo, igual aqui, ó, sequência de execução finalizada sem atraso, ou com atraso. Ó.
E aí ele começa a entender, olha, 70% da nossa execução funciona, 30% não. Mas aonde está esse problema, né? Esse gap? Então, processo é uma maneira de verdade da gente poder, quando usado na ferramenta, usar dessas estatísticas para ajudar a melhorar o planejamento, essa estrutura. Outra questão que é importante, é preciso desenhar esse processo, né? Existe ali o Visage, existem várias ferramentas para ajudar a gente a construir um processo. Tem pessoas que gostam de usar até o próprio mapa mental, né? Eu tenho usado aí o XMind não para criar processo, mas para criar essa estrutura do webinário, para mim, o mapa mental me atende perfeitamente. Mas imagina um processo de uma contratação, onde tivesse o departamento RH envolvido, o departamento financeiro, o próprio colaborador, o gestor, né, o líder da equipe. Ao invés de ter isso só desenhado e colado, ou um formulário ali, por que não criar processo dentro de uma ferramenta onde ele cria automaticamente todo esse fluxo de trabalho que já está previsto de ser feito. Então, isso funciona tanto para essa criação de um processo de contratação, quanto para um projeto que estiver iniciando de uma obra. E aí eu falei que ia trazer para vocês aqui alguns exemplos. Aqui no canto esquerdo, ó, em processos, quando clicado, ele vai trazer essa visão aqui. Esse exemplo eu trouxe do livro de projetos da Fabiana Bigão. Eu iniciei o processo, ele gerou para a gente aqui, ó, abertura, planos, monitoramento, encerramento. Eu vou clicar em cima da atividade abertura. Dentro da equipe engenharia, é a atividade 1.1, quanto tempo, que dia para ser feita, quem vai fazer, tem a ver com qual projeto, com qual etapa desse projeto, ó, que é a entrega. Eu vou clicar nesse ícone aqui. Eu tenho que essa entrega, ela precisa ser finalizada até dia 1º de dezembro, que é a gestão do projeto. Vou clicar aqui em cima, nesse ícone, e levou a gente direto para dentro do projeto. Então, a data final aqui, essa entrega e a data final, ela não aparece para ser executada no Neotrid. O que aparece são as ações aqui embaixo. Ó. Essas tarefas que estão definidas, né, as atividades para finalizar a gestão do projeto, que é a primeira entrega. A segunda, desenhos técnicos. E a gente pode visualizar todas as entregas aqui. Para cadastrar manualmente, é um trabalho gigantesco. O que a gente pode fazer? Criar um processo, que é justamente esse que a gente está falando, o passo a passo. Arrastando de cima para baixo aqui, ó, cada atividade, cada entrega dessa. Olha a gestão do projeto. Ela é composta de 4 atividades. A primeira aparece no dia de hoje, a próxima vai aparecer no dia seguinte. Se os planos só podem ser iniciados depois da abertura, eu posso vir aqui dentro, ó, aguardar a tarefa precedente ser finalizada. Eu posso deixar toda a descrição desse procedimento. Eu posso ter um checklist aqui, ó, estruturado, para quem vai executar essa tarefa. O sistema vai respeitar, se eu iniciar hoje esse processo, que dia que vai aparecer as demais tarefas. Ó, mostra tudo aqui. Essa parte aqui de cima, a gestão do projeto, quantos dias ela demora? 1 dia? 5 dias? Então, essa data aqui, ela é diferente desse prazo aqui, ó. Então, se tiver qualquer dúvida em relação a isso, entre em contato com o nosso suporte, tem os materiais de tutorial, mas essa primeira etapa, fase, ou parte do projeto, essa segunda entrega, ela é cadastrada assim, ó, arrasta a entrega, dá o nome para a entrega, quem que é o responsável, quantos dias para entregar esse resultado aqui, nessa parte do projeto, e agora a gente arrasta aqui a tarefa, ou compromisso, horário de início e término, e sequencia aqui dentro como fazer, o que fazer para entregar os desenhos técnicos. Ó. 3 atividades, nesse exemplo, finalizaria a entrega de desenhos técnicos. Mais uma vez, pessoal, se fizer sentido, se tiver alguma dúvida, só perguntar aqui para a gente também que eu respondo nesse momento. Processo, como criar o nome do processo, qual equipe, então é preciso ter uma equipe no sistema. Executores, é o cargo da pessoa, é a função, é o papel na hora de executar as atividades dentro desse processo.
Se tem fornecedor, se tem cliente, deveria estar aqui dentro do processo? É um assunto a se pensar, porque o cliente às vezes não usa o sistema, o fornecedor também não. Mas quem precisa fazer o follow-up, se eu comprei os materiais, eles chegaram ou não, o fornecedor entregou no prazo, ou os fornecedores, e essa variável aqui, ó, é uma forma de a gente usar uma ou várias variáveis para o seguinte, esse projeto, ele é para qual cliente? Ele é em qual localidade? Ele é qual tipo de projeto? Eu quero substituir o número do projeto, o código do projeto, o CNPJ. Então, é possível usar a variável para substituir de forma automática, bastando o seguinte, eu vou colocar aqui nome, aí eu salvo. Agora eu venho na frente da tarefa e coloco aqui, ó, 2 hashtags, nome, mais 2 hashtags. Salvei, quando eu iniciar o processo, ele vai me perguntar qual que é a variável nome. Eu coloco o nome do cliente, ele muda aqui para mim. O nome do projeto, ele muda aqui para mim. Marcelo, e se eu quisesse subir para o Neutrid uma estrutura padrão que eu já tenho no Project, como fazer isso? Olha que legal. Existe aqui um formulário da Tríade, que é um formulário padrão para uma pessoa que quisesse estruturar um projeto. Existe aqui planilhas, exemplo, importar projetos. Eu vou importar esses 2 projetos que vocês vão visualizar aqui para dentro do Neutrid de maneira muito rápida. Olha lá, ó. Projeto importado 1, projeto importado 2. Poderia ter 50, 500, 7.000 projetos. Ele importa de forma automática a data de início e término e até a descrição do projeto. Como fazer isso? No canto direito, no nome da sua conta, clica uma vez, localiza aqui integrações e logo depois localiza importar projetos. Aqui. Mais uma vez, é preciso que existir uma equipe cadastrada no sistema. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar dentro da equipe engenharia. Escolher arquivo. Vou localizar justamente essa planilha. Abrir, importar. Pessoal, olha o quanto é rápido. Os projetos já estão aqui no sistema. Ó. Cliquei em projetos. Eles, aqui, ó. E se eu quisesse agora fazer diferente, eu quero cadastrar essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura baseada no Project. As tarefas do projeto, ou as reuniões do projeto, né, os compromissos, as fases do projeto, quantos dias demora cada fase, as atividades dentro dessa fase, então aqui, ó, primeira fase, segunda fase. Eu vou pegar essa planilha e vou importar para dentro desse projeto aqui, ó. Projeto Project, projeto Modelo. Da mesma forma, clico no canto direito aqui em Consultor, é o nome da sua conta, e Integrações, e localiza a integração com o nome Project. Escolhe aqui qual o projeto, então vou escolher o projeto Project, escolher o arquivo, essa aqui de estrutura, e importar. Olha a velocidade, pessoal. Já está importado. Eu vou clicar aqui para visualizar. E ele trouxe para a gente, ó, primeira fase, segunda fase, as atividades, no canto esquerdo as atividades dentro do projeto modelo. Então, assim, as empresas, quando querem implementar o Neutrid, ter esse tipo de informação, né, o domínio disso aqui, às vezes facilita muito. Por quê? Já existem vários projetos em andamento, precisa migrar de um sistema para o outro. Nossa, tem vários projetos que estão ali no Trello, é possível trazer imediatamente para dentro do Neutrid. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente já está caminhando para encerrar, eu queria deixar só algumas dicas finais aí para vocês. Eu acho que isso também pode ser muito útil quando a gente pensa o seguinte, e os métodos ágeis, Marcelo? O Neutrid, ele foi construído e ele é cada dia construído pensando nisso, tá? Olha, a gente usa aqui a metodologia Scrum. Como que eu posso usar no Neutrid, respeitando, né? XP. E aí, diante disso, o que a gente pode considerar agora, nesse momento, como uma forma de melhorar a nossa experiência na utilização da ferramenta Neutrid? Minha dica final, pessoal, é justamente a questão da rotina. Você pode usar uma categoria para que toda atividade que fizer parte da sua rotina passe dentro dessa categoria. Então, eu vou criar uma tarefa aqui que eu preciso fazer, por exemplo, tarefa
de pagar contas do dia. Quanto tempo eu preciso? 15 minutos. Qual que é o departamento da empresa que paga a conta? Departamento financeiro. Então, poderia ter uma equipe aqui do financeiro. Existe algum projeto para controlar essas atividades? Poderia ser o projeto rotina ou não. Não tem necessidade de ter projeto. Se você tiver, vai te ajudar em alguns elementos de organização. Mas precisa, não necessariamente. Você recomendaria? Em vários momentos eu diria que sim. Porque quando você estiver analisando o tempo que você usa, o tempo que a sua equipe usa, lidando com rotinas, confrontado com projetos e outros tipos de demandas que fazem parte do todo, você vai ver que isso aqui, que essa rotina às vezes toma 20%, 25%, 30% do tempo. E será que está sendo produtiva? Será que dá para melhorar as rotinas? Em vários momentos eu diria que sim. A categoria aqui, ó, rotina. A gente está falando então de rotina dentro da equipe, mas e as rotinas pessoais? Você pode usar as categorias, a categoria rotina e criar atividades pessoais de rotina. Então, essa é uma atividade de pagar a conta do dia, eu vou incluir aqui a repetição. Só que o pagamento de conta, ele acontece todos os dias? Não, alguns dias da semana. Teve uma empresa que uma vez, ela queria melhorar o seguinte, olha, o nosso fluxo de caixa não está muito bom, porém o problema maior está no capital de giro, porque às vezes a gente paga antes de receber. E aí, só de colocar os pagamentos numa quinta-feira e os recebimentos acontecendo antes da quinta-feira, mudou o cenário. A empresa começou a não ter problemas com o capital de giro. E aí, diante dessa pequena explicação aqui, olha, eu vou incluir aqui como se fosse uma rotina de segunda a sexta, de pagamento de conta. Marcelo, para que serve essa ordem padrão? Imagina que fosse a sua primeira tarefa de rotina do dia. Você quer que ela já seja a primeira. Esse número aqui, ó, vai ser o número de priorização da sua tarefa. Ela aparece como a sua primeira tarefa quando você abrir o seu Neutrid. Ela aparece como o número 1 aqui. Então, amanhã, quando eu abrir o Neutrid, ela está como o número 1. As tarefas recorrentes, elas têm esse ícone aqui, ó. Isso foi implementado recentemente. E, por fim, o ícone do anexo, eu vou pegar aqui, ó, adicionar anexo. Vou adicionar essa planilha aqui mesmo. Vou salvar. Agora, é possível também ter acesso imediato a esse anexo. Deixa eu aparecer para vocês aí. Dentro da tarefa. E aí, a qualquer momento, você pode o quê? Fazer download desse anexo. Pessoal, essa barra aqui de adição rápida, agora ela fica fixa, mas você pode a qualquer momento também ocultar. Para quem gosta de ter captura rápida daquilo que aparece, ó, é possível capturar e depois decidir sobre a edição dela. É uma atividade urgente, eu preciso só de 5 minutos, eu vou fazer amanhã, está ligado ao meu papel de consultor, tem uma categoria? Não. Está ligado a alguma meta? Salvar. É uma maneira rápida da gente tirar da nossa mente tudo aquilo que nos incomoda e que a gente, se ficar na mente, pode esquecer, gera ansiedade desnecessária, preocupação, estresse. Então, aqui, eu preciso fazer uma tarefa do relatório, eu preciso fazer um follow-up. A Amazon entregou livro. Eu estou com um problema recorrente de uma transportadora na Amazon que não me entrega o livro no dia e coloca às 21 horas que entregou o livro para a minha pessoa. Eu entro em contato com a Amazon, faço a reclamação e a empresa, até o momento, infelizmente, não resolveu isso para mim. Já abri vários chamados ali, abri várias reclamações, no Reclame Aqui, e está uma situação muito desagradável. No entanto, que na minha ferramenta, eu coloco até como uma certa urgência, porque está incomodando a ponto de eu começar a tentar priorizar outras maneiras de ter a mesma literatura que eu quero, mas não passando por esse desconforto. E aí, pessoal, esse tipo de tarefa de lembrar que algo vai chegar para você, algo vai ser entregue, um cliente vai te entregar algo. E o problema maior não é a empresa, a Amazon, é essa transportadora específica. Então, olha aqui, essa tarefa, para mim não precisar ficar lembrando de que eu preciso fazer isso aqui, ó, está aqui embaixo para mim, que hoje eles estão para entregar. Se não entregar, amanhã fica atrasado. A esposa falou, olha, vamos no supermercado hoje fazer algumas compras. Ok, ir no supermercado.
Precisa desse tipo de atividade? Depende da forma como você gosta de conduzir a sua organização, o seu sistema. Mas, olha, isso é uma atividade importante, urgente ou circunstancial? É uma atividade de equipe ou pessoal? Em qual papel que você, naquele momento, vai presente executando essa atividade? Tem a ver com uma categoria? Você vai fazer essa atividade com hora marcada ou sem hora marcada? Nesse caso, eu cadastrei como tarefa, porque não tem nenhum horário para executar. É um sistema para melhorar de verdade a nossa qualidade de vida. A nossa intenção não é você só usar o Neutrid para você gerir tarefa, projeto, compromisso, não. É você realizar mais sonho, ter mais equilíbrio. É ter o dia a dia uma forma de diminuir seu estresse. É aumentar sua capacidade de execução. É fazer com que seu planejamento literalmente funcione no dia a dia. É você, ao finalizar a semana ou o seu dia, olhar assim e falar, nossa, meus dias estão baseados, a maior parte dele, em realização. O meu tempo está sendo usado da forma que eu realmente gostaria. Eu não estou usando o meu tempo só naquilo que eu quero, mas a maior parte dele eu estou fazendo justamente isso. Então, são questões que a gente pode levar em consideração quando decide usar uma ferramenta igual o Neutrid. Quero agradecer de verdade a presença de todos e todas que pôde estar com a gente aqui ao vivo. Eu vou ficar mais um tempo aqui para responder algumas perguntas. E tem 2 projetos paralelos que eles têm se tornado aí uma necessidade muito latente de eu ter um planejamento, uma execução que funciona. O primeiro é a minha carreira de programador. Eu tenho dedicado um certo tempo para estudar as linguagens de programação. Eu sei que ainda falta um espaço de tempo, né, para mim realmente começar a ser um programador no dia a dia, mas é algo que eu venho contando desde o ano passado com o pessoal. Passou esse ano todo, eu estou falando sobre isso, e ano que vem vai estar evoluída bastante essa questão da carreira de programador. Um outro projeto paralelo que é muito importante para mim por longuíssimo prazo é a minha própria livraria. Livraria Benevolência é uma livraria que lá no passado eu pensava em algo desse sentido. Eu gosto muito de ler, eu acho que tem muito a ver com algo que no futuro, né, quando tiver com mais idade, faz sentido para mim ali no dia a dia, o envolvimento com esse tipo de demanda, enfim, essas questões. E aí é um projeto que aos poucos eu vou conduzindo de forma o quê? Projeto, incrementos pontuais, e aí vários momentos eu vejo progresso nesse projeto paralelo. Dá brilho nos olhos, conduzindo junto com essa carreira dentro da própria Neutrid. Pessoal, então eu espero de verdade que todo esse webinar que a gente faz possa agregar, possa ter tido agregado, né, esse que a gente fez anterior. Planejamento 2023 é o próximo que a gente vai fazer agora no dia 15. Eu convidei novamente o Glauco, ele vai trazer para a gente a expertise dele em planejamento. O Glauco conduz várias empresas, né, ele é dono de várias empresas, ele é o CEO da Neutrid, né, o sócio da Neutrid aí também. O próprio Christian fez um webinário recente também, e tem um livro que o Christian está escrevendo aí, que é a Produtividade 4.0, né? Esse livro pode ser que vai sair só no ano que vem ainda. Esse ano eu acho que não sai. E a mentoria da Produtividade 4.0, eu sei que ela está sendo lançada nesse momento. Eu já fiz, né, as primeiras turmas, sempre gosto de acompanhar, sempre estou ali presente. E eu valido sempre muitos treinamentos, né, os conteúdos do Christian, né? Extraordinário, fora da curva. Para quem está aqui conhece, sabe o quanto que esse autor desse livro, Tríade do Tempo, Equilíbrio e Resultado, Mais Tempo, Mais Dinheiro, junto com o Gustavo Cerbasi, enfim. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Ficam aí os contatos da Neutrid, e eu vou responder algumas perguntas, aquelas que vocês tiverem mandado e estiver mandando aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês.